Olá pessoal, aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Alexandre. E no vídeo de hoje eu quero trazer mais um estudo aí para o canal sobre os heróis do Antigo Testamento. E dessa vez eu quero falar um pouco sobre a vida de Josué. Josué era o fiel auxiliar de Moisés e caminhava com seu líder há muitos anos e em tudo demonstrava fidelidade. Ele também tinha sido um dos espias enviados à terra de Canaã, de acordo com Números 13:16. E por tudo isso, o próprio Senhor o escolheu para suceder o velho líder. Ele teve grandes desafios para cumprir sua missão de introduzir o povo na terra e conquistá-la. O Senhor era com ele e o seu próprio nome significava Jeová é salvação ou Jeová salva. E o correspondente grego do seu nome é Jesus. Isso não é apenas uma coincidência. O fato é que essa história tipifica o caminhar da igreja rumo a Canaã celestial. Neste capítulo, analisaremos vários aspectos da vida de Josué. Primeiramente, será analisado o desafio que estava pela frente, a luta pela terra prometida. Em segundo lugar, será constatada a identificação entre o novo líder e o antigo líder, Josué e Moisés. E por fim, será apreciado o histórico de lutas e vitórias, de guerras e de conquistas. A missão de Josué não era nada fácil, pois ele teria que substituir Moisés, um homem que havia não só conduzido o povo de Israel pelo deserto e o colocado de frente da terra prometida, como também dado forma àquela nação ao estabelecer leis religiosas e civis. Além disso, havia também os grandes milagres e maravilhas que Deus tinha operado por meio daquele grande libertador. O primeiro capítulo do livro, versos 1 e 2, revela-nos que o próprio Senhor Deus fez menção de que a partir daquele momento Josué seria o comandante do exército e da nação de Israel e teria a missão de preparar a si próprio e aquele grande povo para atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. Josué recebeu a promessa de Deus de que seria com ele assim como tinha sido com Moisés, e que todo aquele lugar em que colocasse os pés daria a Israel. Essa era uma grande promessa, mas convencer a nação de que isso era uma verdade, com toda certeza envolvia desafios, mesmo que essa nação já tivesse sido preparada durante 40 anos para este momento. Isso com toda certeza constitui um grande desafio, pois não era tarefa fácil dirigir uma população de aproximadamente 2 milhões de pessoas em condições tão precárias. Ainda mais, fazê-los lutar e conquistar o território de um povo que também era guerreiros e desfrutava de toda a estrutura de exércitos e cidades fortificadas. Possuía também o desafio de manter a unidade, tanto civil como religiosa, dessa imensa multidão. Diante de tamanhos desafios, existiam entre o povo de Israel aqueles que duvidavam dessa promessa. Josué não podia dar nenhuma margem a desconfianças e questionamentos de sua liderança e de sua investidura para o cargo. Para que assim acontecesse, ele deveria depender inteiramente do seu Deus, manter os requisitos por ele ortogados e cumprir incondicionalmente suas orientações. Josué deveria cumprir algumas exigências conforme o capítulo 1 nos apresenta. Entre elas são: ser forte e corajoso. Uma posição de tamanha envergadura exigia de seu líder características como esta. Não dava para realizar uma tarefa tão grande agindo com fraqueza e covardemente. Josué deveria demonstrar firmeza em suas decisões e ordens. Sobretudo, deveria ter uma certeza absoluta de que tudo quanto realizava não era apenas algo de sua mente, vontade e capacidade própria, mas orientação da parte do seu Deus.
Portanto, poderia agir com força e com coragem sem temer o adversário e a circunstância. Precisamos hoje de líderes como Josué. Necessitamos a todo instante de atitudes como essa. A segunda exigência foi que ele teria que obedecer à lei e não se desviar dela. Josué deveria demonstrar uma atitude de obediência à palavra de Deus, submissão a tudo aquilo que Deus já havia estabelecido nas Escrituras. Esse líder não poderia inventar um jeitinho próprio e realizar julgamento de acordo com sua vontade. Teria que se manter em linha reta, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A palavra era o seu prumo e deveria aferir constantemente o seu modo de agir, verificando se este estava de acordo com aquela orientação. Não poderia abrir exceção para favorecer a si mesmo, ao seu povo e nem aos habitantes daquela terra. Deveria, porém, obedecer sempre à lei e às orientações do Senhor. A terceira exigência é que ele não deveria deixar de falar as palavras da lei. Além de comandar o exército de Israel, Josué acumulava a função de pregar e anunciar os mandamentos da lei ao povo. O Senhor já havia separado a tribo de Levi para o sacerdócio e este era responsável por tal serviço. Todavia, não podemos esquecer que Josué ocupava o cargo de maior destaque naquela nação e por causa disso deveria dar exemplos de apreciador da palavra de Deus, divulgando-a ao povo em todo o tempo. Certamente sua voz seria ouvida por possuir muito prestígio e influência sobre aquela comunidade. Que bom seria se todas as pessoas de influência em nossa nação se prontificassem a anunciar a palavra de Deus. Mas a quarta exigência é que ele devia meditar na palavra para cumpri-la, de dia e de noite. Este passo era fundamental para o cumprimento dos anteriores. Afinal, como anunciar a palavra de Deus sem ser cheio dela? Esse exercício supriria a força e a coragem que Josué tanto necessitava para seguir em frente. Através dessa disciplina, seu coração se inclinaria à obediência e faria com que seus pés jamais se desviassem das verdades do Senhor. Sua mente precisava estar voltada para Deus e o seu poder, não para o seu adversário. Dessa forma, ele seria cheio de fé e convicção de que obteria vitória em seu empreendimento. Muitas vezes tomamos a atitude de nos concentrarmos nos problemas e dificuldades da vida e perdemos o foco de nosso Deus. Esquecemos do seu tamanho e poder, além do seu caráter bondoso de sempre se preocupar e cuidar de nós. Meditar na palavra de Deus faz com que vivamos mais perto dele e isso é o que ele deseja de nós. Essas eram as condições básicas que o Senhor dera a Josué em função de sua nova ocupação. Os desafios seriam muitos, pareceriam intransponíveis, mas bastaria cumprir as exigências para ser bem sucedido, pois com certeza Deus estaria completando, aprovando todos os seus atos, guiando seus passos e concedendo-lhe vitória em toda sua jornada. Assim percebemos que a primeira parte do livro de Josué, capítulo 1, versos 1 ao 9, constitui um texto mais célebre de toda a Bíblia, pois contém elementos de chamado, vocação, encorajamento, orientação, advertências e promessas. Tudo isso relacionado a um dos acontecimentos mais importantes de toda a história do povo de Israel, a conquista de seu território. Podemos então perceber as expectativas que envolviam esse momento e a responsabilidade que pairava sobre os ombros de seu protagonista, Josué. Mas uma coisa é certa, sempre que recebemos de Deus uma grande tarefa, também recebemos uma grande motivação, incentivo e capacitação para realizá-la. O povo, ao final do processo de dar posse a Josué como líder, disse que seguiria as orientações do novo guia do mesmo modo como havia feito com Moisés.
mas fez uma exigência, que o Senhor fosse com ele assim como tinha sido com Moisés. Mais uma vez recaiu sobre Josué um grande desafio, o de desenvolver um relacionamento com Deus nos moldes de seu antecessor. Começou aqui um processo de identificação entre esses dois líderes. E a primeira identificação foi na estratégia. Josué, para fortalecer sua imagem diante do povo e mostrar que estava disposto a agir da mesma forma que o ex-líder, utilizou a mesma estratégia. Enviou espiões à terra de Canaã, em Josué 2:1. No período anterior, ele tinha sido um dos espias. Por isso, naquele momento, percebia que tal atitude poderia, além de demonstrar cautela, prudência e assimilação do conhecimento estratégico do ex-líder ao povo de Israel, ser muito útil para levantar informações fundamentais para iniciar os ataques, tais como a infraestrutura das cidades e a disposição de seus habitantes para as batalhas. A segunda identificação foi no milagre inicial. O milagre mais marcante de toda a história da partida de Israel do Egito sob o comando de Moisés foi, sem dúvida, a abertura do Mar Vermelho e a travessia daquele povo através do mar. Josué, como novo líder, carecia apresentar uma prova definitiva de que o Senhor seria com ele do mesmo modo como havia sido com Moisés. Assim o Senhor honrou Josué, ordenando-lhe que orientasse o povo a marchar rumo ao Jordão, que naquela época do ano estava em cheia com águas por todas as ribanceiras, e fez suas águas pararem de correr, criando dessa forma uma passagem seca para todo o povo de Israel. Essa era a prova de que o Senhor continuaria operando milagres extraordinários por intermédio de Josué para dar vitória a seu povo. A terceira e última identificação está na revelação. Uma das grandes características de Moisés foi seu relacionamento muito íntimo com o Senhor Deus. O próprio Senhor dá testemunho de que tratava com ele face a face. No episódio da sarça ardente, Moisés teve uma visão de Deus, recebeu sua comissão como libertador dos israelitas e o adorou. No capítulo 5, versos 13 ao 15 do livro de Josué, encontramos o registro que Josué estava contemplando uma teofania, manifestação temporária e visível de Deus, quando lhe apareceu o comandante do exército do Senhor, uma manifestação corporal do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, ocorreu mais uma semelhança com Moisés, pois simplesmente o Senhor exigiu de Josué a mesma atitude que outrora requereu do outro servo de Deus. Tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é santo. Com isso, o povo também se convencia de que a revelação de Deus a eles continuaria através de Josué. Todos esses acontecimentos fortaleciam a imagem de Josué como a pessoa ideal para dirigir a nação e, consequentemente, acalmava o coração de todo o povo, porque percebiam que aquele líder, assim como Moisés, possuía a aprovação do Senhor, nosso Deus. Josué iniciou sua caminhada de liderança frente ao povo de Israel, sabendo que para ser bem-sucedido deveria desenvolver uma postura de obediência a Deus, ou seja, cumprir tudo aquilo que lhe fosse exigido. Somente assim poderia ter a certeza que presenciaria o mover de Deus em seu favor e também do povo de Israel. E assim sucedeu. E o primeiro mover de Deus em prol desse povo foi na travessia do Rio Jordão. O primeiro obstáculo a ser enfrentado pelos israelitas para entrar na terra de Canaã seria a travessia do Rio Jordão, que estava bastante cheio devido ao degelo de neve do Monte Hermon. Eles não tinham embarcação e nem meios de construir uma ponte sobre o rio, mas Deus os avisou
por meio de Josué, que a travessia seria feita pisando em terra seca. Essa providência divina tinha os seguintes propósitos. O primeiro era de exaltar Josué diante do povo israelita. O segundo era de fortalecer os hebreus de que eles triunfariam sobre os adversários. E o terceiro, de espalhar o medo entre os inimigos de Israel, mostrando-lhe a eles o poder de Deus. A iniciativa para que o milagre se tornasse uma realidade deveria ser dos sacerdotes, que tocariam com os pés nas águas do Jordão para que essas parassem de correr. Era um passo de fé e obediência a Josué, pois ele recebeu as orientações de Deus, mas eram os sacerdotes que deveriam ir à frente. O povo só viria 900 metros atrás. Isso nos mostra que a liderança deve inspirar fé no coração das pessoas. Os pastores e ministros da Igreja de Jesus têm que confiar no seu Senhor, pois esses são chamados a viverem uma vida de intimidade com Deus. Afinal, são os guias do povo. A Bíblia não revela detalhes sobre como as águas do Jordão foram represadas. Apenas registra que se formou uma muralha ao longe, próxima a uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zoretã. Um fato curioso é que em 1927 o Rio Jordão teve seu curso d'água interrompido por 21 horas devido ao tremor de terra que causou o desprendimento de altas placas de argila que represaram suas águas, exatamente no mesmo lugar descrito neste texto, ou seja, a atual cidade de Adã-Damié. Se foi algo parecido com isso, o que aconteceu na época de Josué, não faz com que o fato deixe de ser um milagre, pois o milagre não se encontra em como o Senhor fez, mas em ter feito as águas cessarem na hora exata em que Josué ordenou aos sacerdotes que seguissem em frente. E as águas retornaram exatamente no momento em que terminaram a travessia. E aí nós podemos ver que a mão de Deus estava presente. Um acontecimento de tamanha dimensão não poderia ficar sem um testemunho, nem cair no esquecimento. Então o Senhor ordenou Josué que erguesse um monumento que serviria de memorial perpétuo às futuras gerações de Israel. 12 homens, um de cada tribo, colocaram 12 pedras no centro do Rio Jordão, onde os sacerdotes ficaram de pé até a travessia se completar, e apanharam do leito do rio outras 12 pedras, que foram amontoadas em Gilgal, o local do primeiro acampamento dos hebreus da terra da promessa. O monumento estava completo e essa história seria relatada a todos quantos vissem e perguntassem a respeito de seu significado. Através desse milagre, o Senhor demonstrou ao povo hebreu que a liderança de Josué estava confirmada. O seu nome agora era admirado em todas as tribos, a unidade do povo estava garantida devido à autoridade concedida a ele. Podemos ver isso nas seguintes palavras, em Josué 4,14. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo o Israel, e eles os respeitavam enquanto viveu, como tinha respeitado a Moisés. O povo também estava confiante de que o Senhor foi capaz de ato tão grandioso para colocá-lo na terra prometida, que não iria desampará-lo frente ao inimigo, que por sinal ficou atemorizado com esse acontecimento. O segundo mover foi na tomada de Jericó. Iniciou aqui a primeira batalha das muitas que seriam travadas até a conquista definitiva de toda a terra de Canaã. Em todas elas, o Senhor estava disposto a ajudar Israel. Para que isso ficasse patente aos olhos deles, o Senhor resolveu fazer algo totalmente singular na tomada dessa primeira cidade. Ninguém jamais tinha visto uma cidade fortificada ser tomada apenas sendo rodeada pelos inimigos, em silêncio durante 7 dias. Isso ocorria
para provar aos hebreus que seria o Senhor quem iria dar vitória a eles, não apenas em Jericó, mas em toda a conquista da terra prometida. Jericó mostrava-se como o caminho de uma estratégia ambiciosa, dividia o território dos cananeus em duas partes, tornando-as assim fragilizadas. No entanto, essa penetração pelo centro da nação não era tarefa fácil, uma vez que uma cidade dessas fortificada com duas muralhas, sendo uma externa de 1,80 metros, um varão de aproximadamente 4 metros e outra muralha de 3,60 metros de espessura, possuindo ambas 9 metros de altura, oferecia grande resistência à invasão. Uma cidade como essa poderia suportar um cerco por um período indefinido de dias enquanto tivesse água e comida, o que não era nenhum problema para Jericó, pois ficava localizado em um oásis, sendo denominada a Cidade das Palmeiras. Todavia, o Senhor agiu de forma poderosa, fazendo com que esses muros viessem ao chão sem nenhum esforço militar por parte de Israel, apenas pela confiança e obediência ao Senhor. Muitas vezes, nossa vitória está muito mais na obediência no Senhor do que no esforço próprio frente às lutas. E o terceiro mover foi na purificação do pecado. Logo após a extraordinária vitória sobre Jericó, Israel sofreu uma surpreendente derrota ao lutar contra Ai, uma aldeia sem fortificação e com um número reduzido de moradores. Essa luta, que resultou na morte de muitos soldados israelitas, fez com que Josué se apresentasse diante do Senhor em completo desespero, pois toda a conquista adquirida com a vitória sobre Jericó tinha ficado ameaçada após esse fato. Por isso Josué disse, no capítulo 7, versículos 7 ao 9, Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Os cananeus e os demais habitantes da terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Josué, ao dizer tais palavras, desconhecia que o acontecimento era fruto da desobediência de Israel. Alguém do exército tinha desobedecido às ordens dadas a respeito de que deveria ser feito com os despojos da guerra contra Jericó. O responsável, Acã, deveria ser exterminado junto com toda a sua família e todos os seus pertences. O Senhor tinha dado orientações muito claras a respeito do destino dos objetos de Jericó. Diz lá em Josué 6, 17 ao 19, a cidade e tudo quanto nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. E Acã, não respeitando essas orientações, estava roubando o próprio Senhor. Tal atitude não seria tolerada, e a sentença seria a mesma que estava sendo aplicada ao povo de Canaã, a eliminação. O Senhor mostra aqui que não faz acepção de pessoas. Se o ímpio recebe o salário do pecado, o justo também o receberá se pecar. Por isso, Deus exige pureza entre o seu povo. A cura para o pecado não é ocultá-lo, nem muito menos deixar o tempo passar. O pecado prejudica a coletividade e eleva à destruição. Por isso o Senhor é o maior interessado em purificar aqueles que lhe pertencem. O Senhor já havia feito grandes prodígios em favor de seu povo, e o nome de Josué também já tinha sido bastante exaltado quando Israel, contrariando as ordenanças proferidas, estabeleceu aliança com os gibeonitas, um povo que também habitava naquela terra. Eles fingiram ser viajantes de longe, vestindo roupas gastas e levando pães secos. Ao fazer aliança, os israelitas foram negligentes, pois examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor.
Israel lidou nessa situação apenas com as aparências. Essas muitas vezes nos enganam. Se tivessem consultado o Senhor, teriam evitado problemas como manter um povo de cultura diferente em seu meio e entrar em uma guerra que não era sua, e consequentemente não teriam desobedecido a Deus. Às vezes, frente a grandes vitórias, tendemos a relaxar a vigilância. Não nos esqueçamos das sutilezas de nosso adversário. A Bíblia nos diz que ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E é por isso que devemos ficar sempre atentos e vigilantes, tapando todas as brechas para que o inimigo não venha se apoderar de nossas vidas. Outro fato extraordinário protagonizado por Josué foi a sua oração no dia em que enfrentou os amorreus, defendendo os gibeonitas. Josué orou para que o sol parasse, ou seja, para que aquele dia se alongasse e eles pudessem ter vitória completa sobre o inimigo. Deus respondeu à sua oração. O grande questionamento que surge com respeito a esse episódio é que a linguagem bíblica difere da linguagem científica, uma vez que é a Terra que gira em torno do Sol. Devemos entender que a Bíblia não é um tratado científico, mas um livro que contém a revelação de Deus. O fato de Josué não possuir o conhecimento que hoje possuímos não torna o milagre menor, nem muito menos descaracteriza a Bíblia como um livro inspirado por Deus. Entendemos até que o fato de haver Deus respondido à sua oração constituiu prova suficiente do seu poder, e isso apaga qualquer questionamento menor. Deus prolongou aquele dia de forma extraordinária. Não sabemos se o universo parou, se a terra se inclinou ou qual outro meio que Deus utilizou, mas cremos que ocorreu um milagre. Na verdade, milagre em sua maioria não permite explicações. Deus é tremendo e Josué mais uma vez viu sua potente mão agindo em seu favor. Ele foi honrado e confirmado a cada dia como grande general do povo israelita. Olhar para Josué é sempre uma experiência gratificante. Esse homem transformou-se não apenas em um conquistador, líder e representante de Deus em meio à comunidade israelita, mas em um modelo de fé, obediência e ousadia para executar as orientações do Todo-Poderoso. Existem inimigos a serem enfrentados hoje e também existem territórios a serem conquistados. Deus está levantando uma geração de trabalhadores para uma missão especial, e tal missão será mais bem realizada se Josué for nossa inspiração. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aí para o canal. Se você gostou, já vai dando aquele like, já vai dando aquele joinha aí. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, que você tem aí. Se inscreva em nosso canal e, se possível, comente. Fique com Deus, fique na paz e até mais.